paz do Senhor Jesus. Hoje abordaremos um tema que é um pouco falado nas igrejas, em especial por pregadores, pastores e conferencistas. Às vezes, eles evitam para não ser mal interpretados. Esse receio deve-se ao fato de alguns líderes religiosos, infelizmente, fazerem mau uso desse recurso que é o dízimo. Em parte, essa palavra está baseada neste livro de minha autoria, que é intitulado Dízimo, o nosso relacionamento com Deus. Este livro vocês encontram disponíveis no site clubedeautores.com.br. Meu nome é Márcio José Pinheiro. Sou bacharel em Teologia pelas faculdades Pan-Americana e Unitel. Sabemos da importância do dinheiro nos dias atuais e nas igrejas isso não é diferente, pois ela precisa desse recurso para manter suas portas abertas e realizar a obra do reino. O ato de apresentar o dízimo, conforme os preceitos bíblicos, é o exercício de nossa fé no Criador e a sua palavra. Eu costumo ensinar aos meus alunos do discipulado que quando apresentamos nosso dízimo, não damos a uma denominação e nem a pastores, mas a Deus. Naturalmente, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele o aceita porque conhece o nosso coração. Apresentaremos uma visão histórica do dízimo para melhor entendimento do assunto. Na acepção da palavra, o dízimo representa a 10ª parte de alguma coisa ou de algum valor. Por exemplo, os generais da Roma Imperial, para corrigir o eventual comportamento fraco e acovardado de suas legiões, eles costumavam formá-las por centúrias ao término da batalha. E por sorteio mandava matar a cada 10º homem. Dessa prática originou-se o significado de destruição e morte associado à expressão dizimar. Um alerta que eu costumo fazer às pessoas é que quando eles estão à frente e fazem oração para o dízimo, eles costumam falar: venham dizimar na casa do Senhor. Dízimo é substantivo, ele não pode ser conjugado no verbo. Porque quando eles falam dizimar quer dizer matar, exterminar. Agora eles deveriam falar: venham apresentar o seu dízimo à casa do Senhor, e não dizimar a casa do Senhor. Bom, quando nos referimos a valores, o dízimo representa uma parcela de alguma propriedade que é destinada a alguém, geralmente na forma de um tributo. Em sua forma mais básica, o dízimo é uma renda atribuída ao dono da terra, paga por aquele que explora por seu proveito. Entendido dessa forma, nós podemos verificar que o costume do dízimo ele era quase universal no mundo antigo e pode ser encontrado na Babilônia, na Pérsia, Arábia, Egito, Grécia, Roma, China e vários outros lugares. Os mecanismos de entrega do dízimo ele varia de acordo com a cultura. E ele tem duas formas. Ele poderia ser voluntário ou obrigatório, também regular ou esporádico. No Egito, os dízimos eram entregues ao faraó, que na qualidade de filhos de deuses era considerado o dono de todas as terras. O percentual do dízimo variava de cultura para cultura
permanecendo a denominação comum para essa instituição, devido ao fato de, da maioria dos casos, o tributo ser efetivamente de 10% dos rendimentos. Esta concepção de que a terra como um todo pertencia aos deuses é comum a muitas culturas antigas, de modo que o conceito do dízimo como uma renda da terra acabou permeada por um profundo significado religioso. Não devemos estranhar que a terra pertence ao Senhor, assim como tudo que nela existe, pois mais tarde a lei ensinará que todos os dízimos devem pertencer ao Senhor. Vocês podem ver isso em Levíticos 25, 23. Da mesma forma, podemos assumir que o costume de dedicar o dízimo dos despojos da guerra para os deuses levou uma nova extensão religiosa dos dízimos, já que originalmente as ofertas propriamente destinadas aos deuses eram as primícias. No próprio texto bíblico, encontramos um exemplo dessa prática na narrativa em Números 31, a partir do versículo 48, que descreve a entrega de todo o saque de guerra obtido pelos israelitas como oferta de gratidão por não terem perdido um único homem em combate. Os dízimos sujeitos ao... Não, quer dizer, não é os dízimos. Os bens sujeitos ao dízimo, eles eram grãos, vinho novo, azeite novo, bem como gado e ovelhas. Em um contexto mais geral, o dízimo parece abranger todos os tipos de propriedades. Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de todas as coisas, o que parece referir-se aos despojos de guerra, e Jacó fez um voto que daria o dízimo de tudo que Deus viesse a lhe dar. Depois desse panorama histórico sobre o dízimo, eu acho viável apresentar, assim, dizer assim, sobre o dízimo na visão da própria Escritura, da própria Bíblia. Eu já disse anteriormente que este é um assunto pouco abordado nas igrejas. E, com certeza, por incrível que pareça, é um dos assuntos mais polêmicos e de maior controvérsia da igreja cristã. A primeira referência do dízimo no Antigo Testamento, ele reporta ao tempo de Abraão, está em Gênesis 14, versículo de número 20, mais de 400 anos antes da lei ser proclamada no Monte Sinai. Em seu plano de provisão para o povo escolhido, Deus ele exigiu dos filhos de Israel o dízimo de tudo que eles possuíam. Enquanto eram fiéis nos dízimos e nos demais preceitos da lei, as bênçãos de Deus eram derramadas sobre eles e eles prosperavam. Os dízimos eram sagrados aos olhos de Deus. Eram entregues aos levitas como um meio de subsistência, de modo que pudessem entregar-se totalmente ao serviço do Senhor no templo. Havia, na realidade, 3 dízimos diferentes. O primeiro deles era entregue aos levitas, do qual eles davam o dízimo aos sacerdotes. O segundo dízimo era separado dos 9/10 restantes e consumidos em Jerusalém, e o terceiro dízimo era a porção sagrada dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. O dízimo era parte do relacionamento entre os filhos de Israel e Deus. Ao entregá-lo, estavam reconhecendo Deus
como a sua única fonte de provisão e de bênçãos. Eles o honravam e o adoravam pela sua bondade e se regozijavam diante dele para a provisão abundante. É interessante e importante dizer que o ensino de Jesus com relação ao dízimo não mudou a sua prática. Em vez disso, levou os discípulos a uma compreensão mais profunda dessa forma de contribuição. O dízimo sob a nova aliança ainda é um meio de honrar a Deus e adorá-lo, com um décimo daquilo que nós possuímos. Ainda ele é um meio pelo qual Deus derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Os dízimos e as ofertas, eles são bíblicos. São recursos de Deus para a expansão do reino na terra. Dízimo também, ele não é lei. O difícil não é sermos dizimistas, mas Deus receber e acolher o nosso dízimo e a nossa oferta como tributo ao seu nome. Não podemos nos esquecer que há princípios ou critérios, da parte de Deus para que Ele aceite nossas contribuições. Por esse motivo, eu gostaria de reforçar 2 princípios bíblicos sobre o dízimo extraído pelo Novo Testamento. O primeiro princípio é que a palavra de Deus nos ensina que devemos contribuir com planejamento e consciência. Temos esse ensinamento em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7, que está escrito: cada um contribua, segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Frequentemente, nos concentramos apenas no entendimento superficial do versículo e interpretamos que ele fala simplesmente da voluntariedade de contribuição. Mas o fato de que ele nos ensina que a nossa contribuição deve ser alvo de prévia meditação e entendimento. Isso nos indica que devemos que a nossa contribuição ela deve ser planejada, não deve ser aleatória. Ela não depende da emoção do momento. O dar com emoção, ele nem sempre é válido. Bom, o segundo princípio é que Deus espera que a nossa contribuição seja proporcional aos nossos ganhos. Encontramos essa lição em 1 Coríntios 16, versículo 2 e 3. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que não façam coletas quando eu chegar. O ensinamento é, mais uma vez, muito claro. É óbvio que o apóstolo Paulo, ele esperava uma contribuição sistemática, pois ele diz que ela deveria ser realizada aos domingos, no primeiro dia da semana, que é quando os cristãos se reúnem. O versículo é muito rico em instrução. Ele demonstra até a propriedade de nos reunirmos e cultuarmos o Senhor aos domingos. Paulo nos ensina que temos de contribuir conforme Deus permitir que prosperemos, ou seja, conforme os nossos ganhos. Essa é a grande forma de justiça apontada por Deus. As contribuições, elas devem ser proporcionais, ou um percentual dos ganhos. Assim, todos contribuem não em valor, mas em percentual.
o pressuposto fundamental é que o dízimo deve ser dado por quem compreende que Deus está por trás de todas as coisas e que é por sua misericórdia e providência que o nosso próprio trabalho é abençoado e frutifica. Assim, nós devemos dizer que o dízimo é uma demonstração de gratidão e o reconhecimento da nossa dependência do Deus eterno. Perdão. Bom, nesse momento, eu creio que é importante a gente fazer uma pergunta. Por que é importante eu dar o dízimo? Para obter uma resposta a contento, é necessário reforçar que no plano da provisão de Deus, o dízimo é um meio pela qual Ele não apenas abençoa e faz prosperar o seu povo, como também a maneira pela qual as necessidades da casa de Deus elas são supridas. Em outras palavras, isso quer dizer que por meio dos dízimos nós estamos garantindo a provisão contínua na casa de Deus. O dízimo é parte vital de nosso relacionamento com Deus. Por meio do dízimo, estabelecemos a comunhão com Ele e nos regozijamos na presença de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor em nossa vida. O dízimo por parte de Deus passa a ser um mandamento, um desafio e uma promessa. Para melhor compreensão, leia o capítulo 3 do livro de Malaquias, do versículo 8 a 11. Nos textos bíblicos, nós lemos que Deus derramou as suas bênçãos sobre os israelitas e pediu que dessem o dízimo de tudo o que possuíssem. O dízimo tornou-se uma semente preciosa pela qual colhemos as bênçãos prometidas de Deus. Muitos cristãos atualmente estão eles estão aguardando que Deus primeiro supra as suas necessidades e estão esperando que Ele aumente a renda deles antes de darem o dízimo. Deus disse: dei-me o seu dízimo primeiro, depois você faça a prova de mim, e me verá derramar as minhas bênçãos sobre você. Não foi ao contrário que Deus falou. A promessa, ela está no versículo quando Deus prometeu abrir as janelas do céu e derramar as suas bênçãos depois de dar o dízimo. Em se tratando de Deus, podemos afirmar que o tipo de bênção que Ele promete não é uma bênção qualquer. Quando entregamos o dízimo, devemos ter uma expectativa de que Ele cumprirá a promessa feita. Devemos aguardar as janelas do céu se abrir. Não devemos questionar se Deus suprirá a nossa necessidade. Independente das circunstâncias que estivermos enfrentando, Deus está dizendo: coloque-me em primeiro lugar, confie em mim e em minhas promessas, e você receberá tudo o que te prometi se continuar fiel e obediente. Já que já falamos da importância de dar o dízimo, então vamos lançar mais uma pergunta. Qual deve ser a minha atitude ao entregar o dízimo? Primeiro, devemos ter em mente que quando você entrega o dízimo, não o faz a uma igreja, a uma denominação, a um ministério ou a um homem, mas a Deus. Isso eu já reforcei anteriormente. E estou reforçando novamente para vocês colocarem isso em suas mentes. Porque muitos cristãos
Eles são privados da alegria e das bênçãos que Deus deseja que eles experimentem, porque não dão o dízimo. Muitos contribuem simplesmente por achar que se trata de um dever cristão, tornando-se um ritual, em vez de ser uma maneira de adorar a Deus. Eles dão o dízimo, mas não têm alegria, nem fé, nem expectativa de alcançar as bênçãos de Deus vinculadas ao dízimo. Outros, eles dão o dízimo reclamando, porque para esses, contribuir é um ato doloroso. Ó, bonequinha de samambaia. Tá? Eles não percebem que 1/10 de sua renda pertence a Deus. Mas qual é a sua atitude ao ofertar? Pare e pense. Pense a respeito disso agora mesmo. O seu dízimo, ele deve ser santo ao Senhor. Isto é, totalmente dedicado a Deus e à sua obra. Você não deve lidar com o dízimo de maneira qualquer. Segundo Deuteronômios, capítulo 14, versículos 22 e 23, a entrega do dízimo era ocasião de grande júbilo e celebração na presença de Deus. Os israelitas eram instruídos a preparar uma festa com o dízimo que tinham que levar à casa de Deus e celebrava com uma refeição diante dele. Eles não podiam fazê-lo dentro da cidade, tinham de levá-lo até a casa de Deus. Se fosse muito distante de onde que eles moravam, ou se o dízimo fosse grande demais para ser transportado, então era permitido que eles trocassem por prata e levassem ao lugar de adoração. Lá eles compravam carne e bebida, preparavam a festa e comiam na presença do Senhor. Esta era a instrução de Moisés. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, por vinho, bebida forte, tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e tua casa. Confira isso em Deuteronômios 14, versículo 26. Eu gostaria de finalizar a minha palavra dizendo que Deus deseja que a entrega do dízimo fosse um momento de comunhão entre Ele e o povo, e juntos festejassem a abundância das bênçãos de Deus. Entenda que ao apresentar o seu dízimo, você estabelece um relacionamento com Deus, e Ele, por sua vez, o reconhecerá como filho e cumprirá as promessas de bênção. Deus, Ele quer que seja um ato de comunhão, no qual Ele e você festejem a abundância das bênçãos derramadas sobre você, sobre a sua família e sobre tudo o que você possui. Por isso, a entrega do dízimo deve ser um momento de alegria, celebração e comunhão com Deus. Eu agradeço a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E se vocês puderem, vocês adquiram esse livro. Eu recomendo, não apenas como autor, porque este aqui é um trabalho em cima da própria Bíblia. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.